Olá, vamos dar continuidade aos nossos estudos, falando agora um pouco sobre o planejamento estratégico no setor público. Então, de uma forma geral, nós podemos identificar algumas ações que vão fazer parte do planejamento estratégico, certo? Como, por exemplo, a definição da missão, ou seja, a razão de ser da empresa, por que é que aquela empresa realmente existe, certo? O estabelecimento dos objetivos de longo prazo, aquilo que vai ser alcançado pela empresa ao longo prazo para que isso de fato possa ser o quê? Transformado em metas, certo? Além do mais, a análise do ambiente interno e externo, como eu já observei na aula passada. Então, dentro do ambiente interno, nós vamos observar o quê? Os pontos fortes, os pontos fracos. Do ambiente externo, nós vamos observar as oportunidades e as ameaças. E para fazer essa análise de ambiente, existe uma ferramenta que ela é muito utilizada, que é a análise SWOT. Então, a análise SWOT vai nos demonstrar, através dela, quais são realmente os nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos, as ameaças, as oportunidades, para que nós criemos ali estratégias para tanto estar ali prontos para melhorar os nossos pontos fracos, como também prontos para estar atentos às ameaças que possam vir a surgir e para realçar cada vez mais as oportunidades e os pontos fortes, certo? Além do mais, dentro do planejamento estratégico, nós vamos ter o quê? A formulação, a implementação e o controle da estratégia. Nós vamos formular, de fato, qual é a estratégia que vai ser alcançada nesse período, né, para que esses objetivos, de fato, venham a ser alcançados. Nós vamos implementar essa estratégia e vamos fazer o controle, ou seja, nós vamos fazer um monitoramento para, de fato, analisar se essa estratégia ela realmente vai ser alcançada no período que foi determinado previamente, com os recursos que foram previamente estabelecidos, ou se não, se vai ser preciso fazer algum tipo de ajuste, algum tipo de melhoria, para que realmente aquilo possa ser alcançado, certo? Só que quando nós falamos especificamente nas empresas públicas, nas organizações públicas, ou seja, no próprio setor público, então alguns autores dizem que existem alguns passos a serem seguidos dentro do planejamento estratégico, de forma bem mais ampliada. Primeiramente, a formulação da missão e objetivos estratégicos. Igualmente, né, aquilo no que a razão de existir de fato, o que é que nós queremos alcançar ao final do período, né, em determinado longo prazo. Também a avaliação do ambiente externo para que nós possamos identificar as oportunidades e as ameaças. Também tenho que avaliar os recursos internos, no qual eu vou observar os pontos fortes, os pontos fracos, e também vou fazer a identificação de ideias para a criação de ações estratégicas. Eu preciso também fazer a realização de análise de custos-benefícios, para que eu possa avaliar e selecionar as ações estratégicas. Então, eu vou fazer, na verdade, né, criar várias ideias para ações estratégicas, só que diante de todas essas ideias, eu vou fazer uma análise de custo-benefício, no qual vai servir de base para que eu possa selecionar quais realmente são aquelas ações estratégicas que vai me trazer mais benefícios do que custo, certo? Além do mais, eu preciso fazer também a realização de análise de riscos, nos quais eu consigo identificar qualquer tipo de ameaça que venha influenciar o meu plano estratégico. Preciso também elaborar metas, cronogramas, indicadores de desempenho, tudo a partir desses objetivos estratégicos, dessa estratégia ao qual será alcançada. E também tenho que incorporar todas essas questões, todos esses aspectos, as metas, cronogramas, indicadores de desempenho, nos planos operacionais com os determinados indicadores. Como assim, indicadores de desempenho? Para que eu faça um monitoramento adequado, para que realmente eu consiga identificar se todas essas metas estão sendo cumpridas, se o cronograma está sendo cumprido, entendeu? Então, esses indicadores de desempenho, eles vão de fato identificar isso e caso seja identificado que há alguma discrepância, para que eu possa fazer os ajustes e voltar ao curso normal, a de fato aquilo que faz parte do plano, certo? Do plano, todo o planejamento. Então, se eu tenho todo um planejamento ali realizado, eu tenho também que fazer um monitoramento. Eu tenho que fazer um controle para ver se tudo está sendo seguido de acordo com o que foi planejado, entendeu? Então, para isso, eu utilizo indicadores de desempenho, certo? Além do mais, existe também autores que dizem que esse planejamento estratégico é formado por 10 passos voltados para o ciclo de mudança estratégica dentro do poder público, certo? Então, esses 10 passos são
Acordar com as partes interessadas o início do processo do planejamento estratégico, ou seja, todos os stakeholders, todas as partes interessadas, e nesse planejamento estratégico, eu tenho que demonstrar como é que será esse planejamento estratégico, fazer com que todos estejam de acordo. Além do mais, identificar as atribuições, obrigações formais, leis, normas e qualquer outro aspecto que venha influenciar no meu planejamento estratégico. E qualquer também atribuições, obrigações informais na organização, objetivos de governo, promessas eleitorais. Ou seja, eu tenho ali obrigações formais nos quais a administração pública ela vai ter que seguir, não é mesmo? Se a administração pública ela vai ter que seguir tudo o que a lei determina, então, eu tenho que observar se existe algum impedimento legal para que eu possa realmente seguir com aquele meu planejamento. Né? Eu tenho que seguir de acordo com o que diz a lei. E qualquer também obrigação que seja informal, que não está relacionada com nenhum tipo de lei, norma, mas que na verdade até mesmo como, por exemplo, faz parte do plano de programa de governo daquele chefe do poder, certo? Como, por exemplo, promessas eleitorais que foram feitas e ele quer que seja cumprida e que ele vai inserir dentro do planejamento estratégico. Além do mais, eu preciso clarificar a missão e os valores organizacionais, clarificar a razão de existir e até mesmo os valores que aquele poder público vai ter, principalmente diante da sociedade ao qual ele está inserida, né? Preciso também fazer uma avaliação do ambiente externo e interno. Por quê? Porque através da análise do ambiente externo e interno, eu vou conseguir identificar se realmente esse planejamento estratégico ele vai ser possível. A partir do momento que eu consigo identificar os pontos fortes, os pontos fracos, oportunidades e ameaças, eu consigo realmente observar se aquela administração pública vai de fato alcançar aqueles objetivos, certo? Além do mais, identificar as principais questões estratégicas que vão ser enfrentadas pela organização. Então, se eu consigo fazer uma avaliação do ambiente externo e interno, eu já consigo também saber quais são todas as questões que aquela administração pública ela vai enfrentar para que essa estratégia de fato possa ser alcançada. Além do mais, eu devo formular estratégias para a gestão das questões que vão sendo levantadas. Então, se eu tenho ali, né, todo aqueles objetivos ali, formais e informais, que eu quero que sejam alcançados, eu também vou criar estratégias em cima desses objetivos, certo? Caso seja necessário, vou rever e vou adotar até mesmo uma estratégia, um plano estratégico, no qual vou levar em consideração tudo aquilo que eu já analisei. Além do mais, eu tenho que também estabelecer uma visão de futuro efetiva. Como assim, né? Eu tenho que observar realmente como eu quero ser vista no futuro, como é que eu quero alcançar de fato, certo? Nada que seja imaginário, que seja hipotético, não, que seja real. Além do mais, eu preciso também desenvolver um plano de ação. Então, através de todas essas questões que foram levantadas, desses objetivos, de toda a estratégia, eu vou desenvolver um plano de ação no qual eu vou saber quais são os recursos necessários, o cronograma que será seguido, qual realmente os passos que serão dados de acordo com esse cronograma e de acordo com os recursos, certo? Além do mais, eu tenho que reavaliar a estratégia e próprio planejamento, processo de planejamento estratégico, preparando-se para um novo ciclo. Então, se eu vou, mesmo que eu conclua adequadamente, mas o quê? Eu sempre vou ter planejamentos estratégicos dentro da administração pública. Então, eu sempre tenho que estar preparado. Então, diante de todo aquele planejamento, daquele objetivo que provavelmente foi alcançado diante de todos esses passos, eu tenho que sempre me preparar para um novo ciclo, no qual eu vou fazer uma formulação de novo do planejamento estratégico, vou implementá-lo, vou fazer monitoramento, certo? Então, esses são passos primordiais. Só que é importante também entender que esses 8 primeiros passos, certo? Eles vão corresponder especificamente ao processo de formulação do planejamento estratégico. Só que os 2 últimos vão ser realmente formados pelo processo de implementação e de gestão estratégica, ou seja, desenvolver um plano de ação e reavaliar a estratégia e o processo de planejamento vai fazer parte do processo de implementação. Os outros passos vão ser todos de formulação do planejamento estratégico. Por isso que existe a fase de formulação, implementação e controle.
certo? E esses passos, eles vão formar um processo participativo, deliberativo e ordenador de ações, ou seja, foi desenvolvido para organizar a participação, para que todos os stakeholders, para que todas as partes interessadas realmente participem desse planejamento estratégico. Também criar ideias de intervenção estratégica, caso seja necessário intervir, né, nesse planejamento, construir coalizões, facilitar a implementação de estratégia, visto que se trata da gestão pública, no qual nós temos que fazer tudo isso de forma participativa, tá bom? Então, aqui nós concluímos mais uma aula. Agradeço mais uma vez a sua participação e aguardo você que ainda temos muitas informações importantes nas próximas aulas. Até mais!